Palavra. Obrigada, senhor presidente. Nobres colegas, quero tratar também de alguns assuntos da nossa cidade. Primeiro, falar sobre as trabalhadoras, os profissionais da educação infantil, que hoje voltaram para suas atividades a partir de uma negociação, de uma mediação que foi feita ontem no Tribunal Regional do Trabalho. E recebi várias mensagens, várias ligações das profissionais tristes com a forma como as coisas se deram na nossa cidade, vereador Edson. Acredito que nós estávamos construindo um caminho do diálogo e a nossa bancada, eu enquanto vereadora sempre vou prezar pelo diálogo em primeiro lugar, mas infelizmente por decisão do nosso município, essa continuidade da resolução dos problemas a partir do diálogo, ela não se deu da forma como a gente gostaria. Elas queriam voltar para o trabalho hoje, né? Mas isso não... a partir do diálogo, da construção de um acordo que ficasse bom para todo mundo. A gente sabe que, obviamente, não ganhariam, não seria exatamente aquilo que estavam lutando, mas com certeza teriam ganhos. Então, ontem houve ali algumas perspectivas de acordo, né? Mas, pelo que eu vi, infelizmente, os ganhos para as trabalhadoras não foi aquilo que nós estávamos construindo, foi menos, né? Então, toda esse encaminhamento dessa situação fez com que, inclusive, as trabalhadoras não tivessem os ganhos que poderiam ter tido antes. E acho que todo mundo saiu perdendo, na verdade, porque por mais que a prefeitura possa ter dito e diga para a sociedade, agora as escolas vão voltar a partir de hoje, enfim, a gente criou um ruído, criou um não diálogo com uma categoria importante e acho que a gente pode ter prejuízos a partir disso. Então, deixo o meu alerta para a nossa prefeitura municipal, que com certeza acredito que as trabalhadoras, a partir do que aconteceu, não vão deixar de se mobilizar e acho que estão no seu direito, mas nós tentamos, enquanto vereadores, fazer aquilo que estava no nosso alcance. Concede uma parte, vereador. Sua parte, vereador. E eu, da minha parte, gostaria e enalteço, e por dever de justiça, agradecer à senhora e o vereador Cláudio Libardi. Nós tentamos chegar num bom termo. Aquilo que eu comentei são decisões tomadas, né, e elas têm as consequências, mas eu não podia me furtar de dizer que nós tentamos fazer uma caminhada e construir de uma forma em que ficasse bom para todos, mas infelizmente não foi o que aconteceu, fizemos a nossa parte. Obrigado. Exatamente. Mais uma vez. Nós que agradecemos, vereador Edson. Acho que nós sempre tentamos fazer o exercício do diálogo, da construção. Acho que esse foi um exemplo da postura propositiva que nós temos enquanto oposição aqui na nossa cidade, né, enquanto legislativo, mas que a gente quer ver as coisas na nossa cidade acontecendo. Outro exemplo, o vereador Caleb trouxe sobre a nossa visita ontem e sobre o início das atividades a partir do dia 6 de junho do núcleo que vai atender as pessoas em situação de rua. Seu Sirena, posso ter minhas discordâncias no sentido de político em relação a algumas coisas, mas seu Sirena tem uma postura que é uma postura do diálogo, respeito muito enquanto presidente da fundação e acho que cumpre um importante papel na nossa cidade de diálogo entre os segmentos que são interessados em relação a assuntos complexos, como a população em situação de rua. Mas para finalizar, senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de dizer que vejo a nossa gestão municipal do município de Caxias do Sul com muita preocupação. Por mais que seja, vereador Daniel, da oposição, não quero que a nossa cidade dê errado, mas vejo que a gente vem aqui apresentar vários problemas. O vereador Lucas hoje apresentou a questão da saúde, que é algo que vem saltando os olhos. O vereador Libardi falou sobre a questão dos aluguéis. E engraçado, vereador Libardi, que quando a gente vai falar qualquer coisa com o nosso município, não dá porque a PGM não deixa. Não dá, porque a PGM não deixa, a gente tem que ver com a PGM, tem que ver. Aí a PGM vai lá e dá um parecer diferente, o município vai lá e faz. Eu não entendo os critérios que o governo de lá usa para tomar as decisões, sinceramente. E aí eles querem dizer que são decisões jurídicas, técnicas, enfim, mas obviamente são decisões políticas, é isso que a gente diz, mas para a gente eles falam diferente. Mas não precisa ser só para a gente, né? E agora, hoje, a gente viu no jornal, mas os murmurinhos já estavam acontecendo, a troca da presidência da Codeca pelo secretário Milton Babinotti. Eu achei que aquilo era uma piada. Eu de verdade, achei... A sua parte, vereador Libardi. Me lembro que o Edgar Preto falava na eleição assim, ó, quando o Onyx apresentava uma proposta, ele falava, mas isso aí é uma proposta ou é uma ameaça? E eu pergunto para o prefeito Adiló se é uma proposta ou é uma ameaça o Milton Babinotti assumir a Codeca. Fica o nosso questionamento. Os vereadores vieram aqui
há uns meses atrás, colocar o seu repúdio a esse secretário. E agora, por algo tão importante para a nossa cidade como a Codeca, o grande anúncio do governo Adiló é que vai ser o Milton Babinotti que vai resolver os problemas da Codeca e da nossa cidade. Eu pago para ver. Vamos acompanhar, vamos fiscalizar e vamos estar em cima, mas esse governo não vem dando bons sinais nem para nós, nem para a população caxiense. Obrigado, senhor presidente. Vereador Andressa Marques, com a palavra.